Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Começamos a falar do Sermão do Monte aqui e ensinando sobre esses fundamentos tão importantes que Jesus estabeleceu para nós como discípulos, como filhos e como herdeiros do seu legado. E as bem-aventuranças são promessas, mas também são encargos que o Senhor nos traz como filhos de Deus e representantes do seu reino. Ele diz: felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito não é ser alguém que tem um espírito miserável. A palavra pobre de espírito aqui tem um sentido muito poderoso. A palavra pobre de espírito aqui significa aquele que por mais que tenha, por mais que já tenha recebido de Deus, por mais que já tenha experimentado de Deus, por mais que já tenha bebido das águas do Espírito, por mais que já tenha desfrutado da presença, por mais que conheça a palavra, continua se sentindo necessitado, continua se sentindo alguém que precisa de Deus. Qual é o nosso grande problema? Quando é que caímos? É quando nos sentimos ricos em espírito. Há uma igreja no Novo Testamento que o Senhor diz para ela: você se considera rica, você se considera próspera, disse: rica sou, não tenho falta de nada. Não sabes tu, porém, que és miserável, pobre, cego e nu. Essa carta escrita a esta igreja revela que a nossa miséria espiritual começa não quando nos sentimos fracos, que nossa miséria espiritual começa não quando nos sentimos incapacitados. A nossa miséria espiritual começa não quando nós nos sentimos incapazes de fazer o que Deus mandou, mas sim quando nós começamos a acreditar que já temos, que já podemos, que já sabemos. A miséria espiritual começa quando subimos ao púlpito confiados na nossa sabedoria, no conhecimento bíblico adquirido com o passar dos anos. A miséria espiritual começa quando não nos rendemos mais em adoração, quando já nos sentimos tão íntimos que acreditamos que não precisamos mais dobrar os joelhos, que não precisamos mais nos render em adoração, que não precisamos mais derramar lágrimas, nem tampouco ser quebrantados. A miséria espiritual começa quando nos sentimos tão espirituais que acreditamos que podemos caminhar sozinhos, que não precisamos de mais ninguém, que absolutamente temos o conhecimento da palavra a ponto de não mais necessitar de cuidado. A miséria espiritual começa quando nós olhamos para nós mesmos como o centro de todas as coisas, como se por nossa causa o evangelho acontecesse, como se por nossa causa as pessoas fossem transformadas, como se por nossa causa as vidas fossem mudadas e os corações fossem quebrantados. Por isso que viemos permanecer sempre pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? É alguém que diz: por mais que eu saiba, eu preciso da tua sabedoria. Por mais que eu tenha, o que eu tenho recebido não se compara ao que tens para me dar. Ser pobre de espírito e viver feliz com o Senhor é você olhar para você não somente como um privilegiado da graça de Deus, mas também como alguém totalmente agradecido pelo favor de poder fazer parte de um ministério que os anjos desejaram, de poder ser escolhido como filho, de poder viver essa herança, essa riqueza, para que nós possamos experimentar dessa graça dia após dia. Não caia na decadência de se acreditar rico espiritualmente, mas aqui, como diz a palavra, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus é para aqueles que entendem que só Ele é o nosso tudo, que Ele é a nossa porção, a nossa suficiência. O reino de Deus é para aqueles que entendem que caminhar com Deus vai ser sempre, sempre, sempre maravilhoso, que nós vamos ter muita intimidade, que nós vamos desfrutar de muitas experiências, mas que nada substitui a certeza da dependência total, de que precisamos dele, de que necessitamos dele. Que nesse dia você, filho de Deus, seja pobre de espírito. Não é ser miserável. No reino de Deus, que é totalmente paradoxal,
O pobre de espírito é aquele que é totalmente grato, que sabe que continua precisando, dependendo. E por mais tempo que tenha na caminhada, nunca vai se achar, mas sempre vai entender que precisa dele. Porque como ele mesmo disse em João 15, versículos 7 e 5, sem mim, nada podeis fazer. Que Deus te dê um dia abençoado. Que Cristo te guarde nesse dia. E que guarde você de você mesmo. Um beijo no seu coração. Graça e paz.